Tudo bem, pessoal? Estamos aqui domingo, 7 de maio de 2017 e a gente vai fazer o nosso boletim de orçamento e contabilidade pública, é o quinto. E nesse boletim a gente vai falar o que aconteceu nas últimas semanas aí de interessante. Vou começar logo com a parte inicial, que é a seguinte. Esse mês, que é o mês de aniversário do 3D Concursos, a gente está com promoção geral aí de 40% em qualquer curso do site, seja individual, seja em pacote. Lembrando que para quem pagar à vista, ainda tem um desconto adicional de 10%. Essas regras específicas de como isso funciona tá lá na nossa aba chamada Como Funciona, beleza? Nessas últimas semanas, a gente terminou, nessas duas últimas semanas, a gente não teve a questão da zoeira orçamentária contábil, então eu não vou comentar aqui hoje porque não teve, mas a gente vai retomar semana que vem. Nessas duas últimas semanas, a gente encerrou as bases de mensuração do passivo, então hoje eu ainda vou bolar qual vai ser o nosso foco das dicas de orçamento público e contabilidade pública para as próximas semanas, Então, as bases de mensuração do passivo, a gente falou sobre o custo histórico, o valor de mercado, o custo de cumprimento da obrigação, o custo de liberação e o preço presumido. O preço presumido e o custo de liberação e o custo de cumprimento da obrigação são específicos da entidade. Certo? O que isso quer dizer? A diferença básica é a seguinte, entre valor de mercado, que é geral, e esses outros que são específicos. O valor de mercado é, por exemplo, quando você faz uma licitação. Quando você faz uma licitação ampla, você está trabalhando com o valor de mercado. Você vai assumir uma obrigação, que é o valor de mercado. Quando você adquire o veículo entra, mas você assume a obrigação até você pagar, certo? Quando você recebe o veículo e ocorre a liquidação, até o momento de você pagar, você vai ter uma obrigação que vai ser reconhecida pelo valor de mercado. Mas você tem outras situações que não trabalham com isso. Por exemplo, provisões. Você vai ter essas provisões relacionadas aos passivos previdenciários. Você pode ter danos ambientais, que ocorreu o julgamento do precatório. Então, nesses outros casos, é interessante você trabalhar com uma coisa que é específica da entidade, que não vai estar no mercado, uma coisa pontual. E aí você vai trabalhar com o custo de liberação, o custo de cumprimento da obrigação e o preço presumido. Basicamente, eu vou dar a diferença desses três, porque isso não é light. Você vai ver na norma que a norma ela não é muito clara, mas eu vou tentar explicar aqui para você, lógico, tentar fazer o mais claro possível, sem um quadro, Eu gosto de quadro mesmo no estúdio. Mas vamos lá. O que é que acontece? O inicial, que é o intermediário, certo? Você vai ter três bases. A base do meio, vamos colocar aqui, a base do meio é o custo de cumprimento da obrigação. Por exemplo, suponha que a União foi condenada devido a um dano ambiental, certo? Um dano. E aí ela tem a obrigação, por exemplo, de reconstruir as casas, ela tem a obrigação de, por exemplo, fazer digamos assim, recompor a fauna e flora de um rio que foi contaminado. Pode ser o setor privado? Pode, mas eu estou partindo da premissa que foi uma empresa pública, foi a União operando que causou aquele dano, certo? E aí ela foi condenada. Nesse momento, o que é que acontece? Qual o custo de cumprimento da obrigação? É todo o valor necessário para construir as casas, fazer, digamos assim, a recomposição da fauna e da flora daquele rio. Então vai ter um custo para isso aí. Só que pode ser que a União, na justiça, fora as indenizações por morte, que pode ter acontecido. Então, o que eu vou falar aqui pode parecer estranho, mas isso está previsto no artigo 100, que trata de precatórios. Suponha que o valor de um precatório, de uma indenização, seja muito elevado, certo? E aí, existe essa previsão na Constituição Federal, artigo 100, que a União possa arbitrar de forma sem pressão, mas com um precatório, só um precatório, quando ele ultrapassa 15% do valor de todos os precatórios, ele não vai ser pago imediatamente, ele vai ser pago em 5 vezes. E aí pode ser que a própria administração pública entenda que o beneficiário do precatório pode, mas, poxa, eu queria receber tudo de uma vez. Então existe uma previsão de redução desse valor, e aí o custo de cumprimento da obrigação é pagar o precatório em 5 anos. Presta atenção nessa dica. Mas se houver uma negociação e
esse precatório for pago à vista, com um desconto, certo? E a administração pública topar, porque para ela é vantajoso, então isso seria o custo de liberação. Então o custo de liberação tem a ver quando ocorre o pagamento imediato da obrigação em um valor inferior ao custo de cumprimento da obrigação. Então o custo de liberação ele vai ser válido, ele vai ser utilizado quando ele for menor do que o custo de cumprimento da obrigação. Essa é a dica. E o que seria o... Então é um valor de saída. Tanto o custo de liberação quanto o custo de cumprimento da obrigação são valores de saída, está saindo dinheiro. Só que aí você vai ter o custo de o preço presumido. O preço presumido já é estranho, mas ele pode existir. Ele é meio estranho, mas pode existir. Suponha que a União, para fazer a recomposição da fauna e flora, utilizando órgãos que ela tem, ela pode usar o Exército, se ela quiser, ela pode usar o IBAMA, pode usar os técnicos do IBAMA, pode usar para construir casas, pode usar o DENIT, pode usar o Exército, e aí tem um custo para isso aí também. Mas vamos supor que a União consegue a seguinte informação: tem uma empresa aí que ela faz isso mais barato. E essa empresa também, ela me ofereceu um dinheiro. Ela diz o seguinte: olha, União, eu sei que para você fazer isso, você vai gastar 10 milhões de reais. Eu tô te falando que eu consigo fazer isso por 7 milhões de reais. Então, ela vai negociar. Então, mas a União, mas eu não tenho interesse que você faça isso. Eu posso fazer se você me der um dinheiro, porque aí vai sair mais barato. Então, o que acontece? Como a empresa consegue fazer mais barato, a empresa vai dar 2 milhões para a União, a empresa vai dar 2 milhões para a União e vai assumir a obrigação dos 10. Então, agora a União tem uma obrigação de 12, porque ela trocou uma obrigação de 10 por 10 e recebeu 12. Então, a União ela tem uma obrigação de reparar tudo, era 10, passou para 12. Mas por que passou para 12? Porque o preço presumido, pessoal, ele é maior do que o custo de cumprimento da obrigação. Então, o que acontece? A empresa vai pagar 2 milhões para resolver aquela obrigação em nome da União. A União recebe 2 milhões e agora a União deve 12 milhões para a empresa. Só que a empresa ela vai cumprir a obrigação. Quando a empresa cumprir a obrigação, a União vai pagar, por exemplo, 10 milhões para a empresa, certo? Só que a empresa ela vai dar ela já deu 2 para a União. Então, na verdade, no final das contas, a União só pagou 8. Como a União só pagou 8, certo? Então, para a União foi vantajoso se desfazer daquela obrigação. Então, o que acontece? O preço presumido ele só vai ser aceito quando ele for num valor superior ao custo de cumprimento da obrigação. Então, nesse caso, o que acontece? O valor do custo de cumprimento da obrigação era 10 milhões e o preço presumido era de 12 milhões. Aí, a empresa passou 2 milhões para a União agora tem uma obrigação de 12 milhões com a empresa, só que quando essa obrigação for dada baixa, a União vai pagar 10 milhões para a empresa. Só que a União vai pagar 10 milhões para a empresa, sendo que ela já recebeu 2 milhões. Então, na prática, a União só vai estar pagando 8. Então, para a União foi vantajoso. Esse é o preço presumido. Então, dica de prova. O custo de liberação ele só vai ser eficiente, aceito, quando ele for menor do que o custo de cumprimento da obrigação. E o preço presumido ele só vai ser utilizado, só vai ser aceito quando ele for superior ao custo de cumprimento da obrigação e ao custo de liberação, ao mesmo tempo. Beleza? Essa era a dica. Outra coisa, agora eu vou dar um outro. Então, isso é o resumo das dicas dessa semana. E aí, uma outra dica. O custo de liberação ele equivale, na base de mensuração, preço líquido de venda do ativo. Então, a gente tem um ativo e tem um passivo. Para o ativo, é o preço líquido de venda. Para o passivo, seria o custo de liberação. O preço líquido de venda ele equivale ao conceito de valor de reposição do ativo. Então, para o ativo, valor de reposição. Para o passivo, preço presumido. Beleza, pessoal? Então essa é outra dica que eu acho que pode ser cobrada em breve em prova. O que mais eu tenho para te dizer? Então, desconto do 3D, aniversário do 3D. A gente gravou alguns vídeos esclarecendo tudo, certo? A gente gravou alguns vídeos esclarecendo como é que está essa promoção, certo? E aí, mais uma informação aí. Ano passado, no meu grupo de dicas, eu fiz uma enquete e a enquete vencedora foi que eu fizesse um curso de graça, né? Foi o meu compromisso. Todo ano eu vou fazer uma enquete para a gente detectar, fazer o curso de graça que o pessoal quer. E ano passado, ao final da enquete, a resposta vencedora, o pedido vencedor, foi que eu fizesse um curso de questões objetivas
de graça para os alunos, né? Esse curso já começou, a gente já postou a primeira aula, semana que vem eu vou postar a segunda aula, serão 14 aulas, cada aula a gente vai ter de 20 a 30 questões, certo? E eu posto as questões em uma semana, o aluno tem uma semana para responder as questões, e na semana seguinte eu gravo um vídeo comentando as questões. Ou seja, é realmente um curso voltado para quem precisa afiar o machado, beleza? Os alunos que já fizeram são ex-alunos de outros cursos, ou são mesmo os nossos próprios alunos do 3D e que querem fazer aquela revisão final véspera de prova. Geralmente os alunos perguntam assim, professor, quero fazer uma revisão, na sua opinião, o que é mais importante? Pronto. O que eu considero que é mais importante, avançado, eu trago nesse curso aí de questões simuladas, todas inéditas, questões objetivas de orçamento. Orçamento é o primeiro passo. Quando eu terminar o de orçamento, aí eu vou começar o de contabilidade pública. Beleza, pessoal? E o último recado é esse. Todos os nossos cursos de orçamento, contabilidade pública, discursivas do 3D, todos eles que estão sob a minha responsabilidade, todos eles estão com as aulas postadas, atualizadas de acordo com a legislação 2016. Então, venha para cá, você não vai perder tempo e você vai ter acesso ao material totalmente atualizado. Fiquem com Deus e até o próximo boletim de orçamento e contabilidade pública. É isso aí.